Olá a todos, eu sou Rafael Augusto, jornalista. Esse é o vídeo de estreia aqui do canal, espero que vocês desfrutem, acompanhem os próximos, porque aqui a gente vai ter bastante tema sobre equipes, jogadores, técnicos, curiosidades do continente americano e algumas entrevistas com jogadores brasileiros que atuam em outros países, porque eu gosto muito de contar essas histórias. Hoje a gente vai falar da Copa Conmebol, é um tema que está em voga, em discussão na Conmebol, que é uma competição que acontecia na década de 90, que teve 4 equipes brasileiras conquistando 5 títulos, e a discussão hoje é, esses títulos teriam uma equivalência e poderiam valer como uma Copa Sul-Americana hoje? Eu diria que sim. Por quê? A Copa Conmebol, durante a década de 90, ela tinha exatamente o mesmo formato que a Sul-Americana tem hoje. Não na quantidade de equipes, mas o formato de disputa e a maneira como ela se dava era exatamente igual. Eram 16 equipes que faziam parte dessa competição de acordo com a classificação que elas tinham nas ligas nacionais e desde que não estivessem classificadas para a Libertadores. Daí dá essa questão que ela se assemelha muito à Copa Sul-Americana como ela é hoje. Então, pelo número de equipes, já começava nas oitavas de final, em jogos de ida e volta, mata-mata, 8 partidas até que uma equipe se sagrasse campeã. As equipes brasileiras levaram 5 títulos, são elas: o Galo conquistou em 92 e 97, Botafogo em 93, São Paulo em 94 e Santos em 98. Algumas partidas elas são bem emblemáticas para torcedores dessas equipes. Aqui eu cito o São Paulo contra o Peñarol e o Atlético contra o Lanús. Essa competição ela teve uma derrocada, é bem verdade, em 99, que foi a última disputa dela, porque ela já acontecia paralelamente à Copa Mercosul, que aí o torcedor pode até se perguntar por que não a Copa Mercosul também está em discussão de ter seus títulos reconhecidos. Eram coisas diferentes. A Copa Mercosul ela tinha um player muito importante no mercado à época e ele detinha os direitos de transmissão de competições e ele acabou meio que fomentando e criando a Copa Mercosul. E diferentemente de como funciona hoje a Sul-Americana e a Libertadores, não era com base no desempenho, era com base em convites. E aí, que fosse mais interessante para o player, times com certa relevância, com certa torcida, que pudessem dar esse retorno para esse player. Seria então meio que a gente viu um tempo atrás uma discussão da Superliga Europeia, basicamente teria essa semelhança. Como isso deixaria o cenário hoje da Copa Sul-Americana? Os argentinos lideram tanto na Libertadores quanto a Sul-Americana em número de conquistas, mas caso sejam reconhecidos esses títulos, a Argentina ficaria com 12 títulos e 8 vices, e o Brasil 10 títulos e 7 vices. É bem verdade que o futebol brasileiro tem diminuído essa distância para com o futebol argentino, tanto na Libertadores e agora, caso seja reconhecido, também com a Sul-Americana. A importância é para a Conmebol, o ranking que eles têm feito para fazer a questão das cabeças de chave, tanto de Libertadores quanto Sul-Americana. Isso ajudaria muito, porque eles têm um coeficiente em que eles calculam o desempenho global, o desempenho histórico de determinada equipe em ambas as competições. E aí eles fazem um cálculo tanto para a Libertadores quanto para a Sul-Americana e um total. Aí a gente vê, por exemplo, que o ranking divulgado agora em final de 2021 para valer para 2022, a gente teve os envolvidos que teriam títulos reconhecidos: o Santos em 8º, o Galo em 11º, São Paulo em 13º e o Botafogo na 50ª posição. Por parte da Conmebol eles ainda não negam, mas também não dizem que não. E é sempre comum que alguns clubes envolvidos nesse processo queiram que isso aconteça, porque obviamente é mais um título importante em sua sala de troféu e tem uma equivalência de uma competição que hoje ainda está sendo disputada. Se eu acho que a Mercosul pode acontecer da mesma maneira com ela, acredito que não. Acredito que isso ainda não vai entrar na discussão, ainda embora das 4 edições que a Mercosul teve, 3 títulos são de equipes brasileiras e uma de uma equipe argentina. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Quem chegou aqui agora, se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos aqui, novos conteúdos. Aceito sugestões, feedbacks e até a próxima.